Eles estão usando a guerra do Irã para criar uma divisão, supostamente entre Trump e sua base de eleitores, na esperança de derrubar o Partido Republicano. Porque Trump conseguiu tornar a América grande novamente de muitas maneiras. E quem percebe isso primeiro são seus inimigos internos no Ocidente, e mais ainda, os externos: Rússia, China e islamistas. Todos eles estão olhando para a América e percebendo que você não pode mexer com isso. E vendo que não dá para mexer com Trump, a melhor maneira de fazer isso é garantir que o próprio povo dele destrua sua base tão bem que ele não permaneça no poder. Ou pelo menos que os democratas tenham uma chance de lutar. E Trump é apenas um pequeno detalhe, um pequeno problema que será resolvido nos próximos anos. Porque Trump conseguiu trazer de volta a glória para a América e, na verdade, tornar a América grande novamente. Ele mudou completamente a reputação do Ocidente. Fez com que eles fossem vistos como uma superpotência e, realmente, a potência suprema. Você simplesmente não deveria mexer com eles em nenhuma circunstância. A guerra com o Irã exemplifica isso. É por isso que eles estão se esforçando tanto para empurrar essa ideia de que a base do Trump, na verdade, odeia a guerra com o Irã. O que não poderia estar mais longe da verdade. Quero dizer, essa é uma estatística absurda. Enquanto isso, a mídia está tentando criar uma divisão entre Trump e sua base MAGA por causa do Irã. Mas o nerd dos dados excessivamente entusiasmado da CNN acabou com esse debate. MAGA go pro Trump aprova 100%, 100%. Se você é membro do MAGA e do Partido Republicano, você aprova Donald John Trump, 0%. Dizem que desaprovam. Você não precisa ser um gênio da matemática para saber que não pode passar de 100%. Ele é como o Miami Dolphins de 1972. Ele é o padrão do Miami Dolphins de 1972. Você estava dizendo isso antes do programa começar. Se você entende de esportes, é óbvio. É uma plateia. Enquanto isso, a mídia tenta criar divisão entre Trump. Então, olha, eu não sei se há 100% de apoio, mas eu apostaria que é pelo menos 70, 80, talvez até mesmo 90. Agora, as questões com as estatísticas disso são obviamente confusas, especialmente vindo da CNN. Eles não costumam ser grandes fãs do Trump. Mas, de qualquer forma, o ponto aqui é que existe uma quantidade enorme de apoio ao Trump. Mas você não veria isso e não acreditaria se estivesse realmente acompanhando as notícias. Vamos ver o que Bill Maher tem a dizer. Agora, Joe Kent desistiu esta semana, foi uma grande notícia. Acho que ele era o cara da contra-inteligência e disse, não posso concordar com isso, porque, sabe, ele tem ouvido demais Tucker Carlson. Sabe, os judeus nos fizeram fazer isso. É só mais uma versão do antissemitismo que aparece. Primeiro foi o BDS, depois eram os colonizadores e genocídio, o que não era. E por esses motivos não se pode ter um Estado baseado em religião, apesar de existirem cerca de 46 países muçulmanos baseados em religião. Alguns têm o nome bem no título do país, mas seja lá o que for, você tem tudo isso. E agora a grande resposta é não. Israel nos fez fazer isso. Somos capachos de Israel. Não acho que sejamos capachos de Israel, mas sim aliados. Mas, sabe, se eu tiver que ficar de um lado nessa coisa do MAGA, seja com Trump ou com Tucker Carlson, Candace Owens e Nick Fuentes, eu fico com o Trump, nesse caso. Concordo e quero comentar rapidamente. Tem sido interessante observar esse fenômeno recorrente, onde Israel vira bode expiatório com facilidade. É uma maneira tão fácil de transferir a culpa pelo que realmente está acontecendo dentro dos seus próprios partidos e dos seus próprios problemas. Os Estados Unidos, sob nenhuma circunstância, estão sendo pressionados por Israel para entrar nessa guerra. Os Estados Unidos e Trump não se deixa intimidar. Eles entendem a importância e o significado disso. Mas as personalidades da mídia viram nos últimos anos como tem sido fácil transformar Israel no agressor, transformar Israel no opressor, transformar Israel no problema. E quantas pessoas passaram a acreditar nisso? E por tantos anos, isso foi empurrado, enfiado goela abaixo das pessoas. Israel é o problema, especialmente no conflito palestino. Esse novo movimento para desestabilizar a base MAGA basicamente questiona: por que reinventar a roda? Por que inventar mais questões? Por que não só dizer que funcionou? Transformar Israel em vilão já funcionou com os palestinos, mesmo Israel apenas lutando contra o terrorismo.
Por que não repetimos isso aqui e buscamos entidades e partidos para divulgar essa ideologia? E, naturalmente, manipular as pessoas que não têm certeza de como se sentem em relação a toda essa questão de Israel e fazer parecer que Israel é quem está dividindo a América. Que você não pode confiar no Trump, porque agora ele está sendo controlado por esses judeus malignos. Isso é uma coisa antiga. O antissemitismo, sinceramente, não me dou ao trabalho de comentar. Já vimos isso na história e funciona repetidas vezes, sendo uma estratégia eficaz. As pessoas gostam de culpar os judeus, então vamos simplesmente fazer isso para tentar destruir o Ocidente. E, novamente, quero lembrar você, quando estiver se perguntando, isso é realmente algo que está acontecendo por causa de inimigos externos? Você precisa ouvir o que Tucker realmente sente, no que ele acredita e o que ele pensa, porque isso vai deixar tudo muito claro para você em um instante. Então, o que eu faria basicamente seria sentar todo mundo, certo? Incluindo Rússia, China, Irã, e dizer que é hora de uma nova ordem mundial onde somos parceiros nessa relação. Antes, a América já era uma potência hegemônica, mesmo antes do dólar ser moeda de reserva global. Mas agora, o que queremos fazer é abrir um diálogo onde todos sejam respeitados, onde a América não seja mais a valentona, mas sim uma parceira disposta a criar uma nova ordem econômica que beneficie a todos, e não apenas a alguns. Acho que esse é o conselho mais sábio possível e provavelmente o único caminho que preserva a civilização. Mas só Israel está impedindo isso. Ok. Esse é um exemplo perfeito, certo? Os Estados Unidos finalmente estão de volta ao topo, fortes, capazes, se defendendo, defendendo outros países, fazendo tudo o que precisa ser feito. E a China está preocupada com isso. Então agora eles estão mandando uma mensagem dizendo: sabe de uma coisa? Porque a China, a Rússia, o Irã, todas essas superpotências e os Estados Unidos não se sentam juntos na mesma mesa para que todos possamos ficar unidos? O que é uma ideia absurda e estúpida, de verdade, de verdade. Rússia, Estados Unidos e China vão simplesmente sentar juntos, e os islamistas também vão sentar e virar melhores amigos. Agora, claro, Trump, aliás, acha que esse é o motivo, não Trump. Tucker acha que essa é a ideia mais sábia de todas, simplesmente viver nesse tipo de fantasia utópica onde esses inimigos ideológicos, certo? Não é sem motivo. A Rússia acredita que o Ocidente é o pior. A China acredita que o Ocidente é o pior. Os islamistas acreditam que o Ocidente é o pior. O Ocidente acredita que os islamistas são os piores. O Ocidente acredita que o socialismo é. Esses países que acham que outros são culpados por destruir o mundo vão só ficar aí, girando oba-ha. Exceto por um grande problema. Israel não permite que isso aconteça, sendo o próprio problema. Não são as diferenças ideológicas. Não é o fato de que China, Rússia, Irã e América nunca vão estar unidos, devido às divergências ideológicas e à inimizade declarada. Porém, é Israel, e essa é a estratégia usada para destruir o MAGA. Tucker Carlson sentar aqui e dizer que China e América devem ser melhores amigas é ridículo. Isso mostra como ele se afastou de tudo. Eu acredito em fortalecer a América. Se você acredita na América e realmente quer que a América mostre seus valores para o mundo, por que você iria querer que eles estivessem sentados à mesa e facilitassem uma conversa, onde todos esses inimigos estão trabalhando juntos? É porque você acredita que os inimigos são, na verdade, melhores do que o seu próprio país. Trump Tucker está tão longe, sigo confundindo esses nomes, o que é uma gafe, mas Tucker está longe de colocar a América em primeiro lugar. Mas ele é exatamente quem eles trazem para criar divisão e culpar apenas Israel, como se fosse o problema. É por isso que estamos divididos, não pela mentalidade do Tucker. E é aqui que eu realmente tiro o chapéu para eles. Eu fico impressionada com essa estratégia. É uma estratégia genial e está funcionando, exceto pelo fato de que muitas pessoas são inteligentes. Muitos americanos estão olhando ao redor e dizendo: eu realmente não conheço ninguém que ache que Tucker está certo. Que nós deveríamos, nos unir aos socialistas, que deveríamos, não sei, virar melhores amigas da Rússia, que deveríamos admirar. Eu não me sinto assim. Acho até incrível o que Trump faz. Ele está derrotando o regime terrorista islâmico que nos preocupa há 50 anos. Talvez a mídia esteja mentindo pra gente. É isso que vemos repetidamente e está funcionando.
A base MAGA apoia Trump porque acredita que ele está certo e percebe isso cada vez mais. Esses grupos chegam para criar divisão e usar Israel como culpado. Assim, as pessoas apenas dizem: "Ah, sim, Israel, eles são." O problema não funciona mais, o que é uma boa notícia. Obrigada pela atenção. Lembre-se, vamos ficar bem e tudo dará certo.